Gênesis 1, 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28, e Deus os abençoou e lhes disse, segue as primeiras palavras de Deus para o homem, para o ser humano. Primeiras palavras, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que esteja pela terra. Agora, Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E 25, ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar. Deus e Pai, te damos graças por esta palavra que explica as origens do relacionamento entre homem e mulher, que mostra a tua vontade quanto ao casamento, e que vemos também, ó Senhor, que tu tens instituído este relacionamento. Agora, neste dia, como estamos aqui juntos, neste retiro dos homens, reconhecemos, ó Senhor, que é importante que entendemos esta passagem, que entendemos casamento, o papel do homem e da mulher, para que também possamos ensinar os nossos filhos. Então, ó Senhor, pedimos a tua bênção sobre esta explicação, sobre este estudo hoje de manhã, e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. No livro chamado Homens Futuros, o Douglas Wilson ele fala sobre como podemos criar os nossos filhos para serem maridos fiéis. E por trás do ensino dele no livro, temos essa passagem de Gênesis 2, 18 até 24, é aquela passagem que acabamos de ler. E que temos de notar, em primeiro lugar, o versículo 27 de Gênesis capítulo 1, onde lemos, homem e mulher os criou. Deus criou os dois, o homem e a mulher, e cada um a imagem de Deus. Então, nesse contexto, tem outros textos que a gente vai considerar também, mas é importante entender que a mulher também é uma criatura que Deus fez e que Deus falou estas palavras do mandato, em versículo 28, ao homem e à mulher. Então, os dois têm a responsabilidade juntos. Olhando esta passagem, vemos 27 e 28 algumas coisas que estão claro de relance. Podemos ver que Deus está falando ao casal, que Deus valoriza crianças e Deus pretende usar as famílias para encher e sujeitar a terra. Essas três coisas tão simples e tão claras são hoje em dia são atacados.
Tem um mundo que está atacando a ideia de casamento, um homem e uma mulher. O mundo está dizendo que crianças são um peso, não queremos, não devemos ter crianças. E o mundo, como acabamos de ouvir, também acha que as famílias e seus filhos não devem trabalhar, melhor ficar parado. Então, tudo que estamos ouvindo hoje está contra o que Deus falou desde o início. Agora, não lemos muito sobre a criação do homem e a mulher. Gênesis 2:7 fala, então formou Deus o homem do pó da terra. O homem foi feito do pó da terra e tem o fôlego da vida de Deus. Olhando para Gênesis 2:18 e Gênesis 2:21 e 22, a mulher foi feita do pó da terra, da costela do pó, ao lado do homem. Então, o homem foi feito em primeiro lugar e depois a mulher do lado do homem. A mulher não foi tirada da cabeça do homem, nem do pé do homem, mas ao lado. Então, lemos isso até Efésios, que é como parte do homem. Tá? Ao lado dele, deve ficar ao lado dele. Mas antes de dizer que tudo era bom, Deus criou a mulher. Por que Deus criou a mulher? Vemos esse versículo 20. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Então, por causa disso, Deus criou a mulher. O homem precisa da mulher para obedecer a Deus com respeito a este mandato em versículo 28. O homem não pode ser fecundo, multiplicando-se e enchendo a terra sem a mulher. Então, foi com um propósito específico que Deus criou esse homem. Também, o homem não pode sujeitar a terra e dominar sobre o mundo sem a mulher. Era necessário também fazer esta mulher. E muitos feministas de hoje, eles querem dizer que são iguais em todas as coisas. Agora, tem que lembrar que eu já disse que os dois são herdeiros da promessa, mas não entendemos da Bíblia que o homem e a mulher têm o mesmo papel. Em verdade, em 1 Coríntios 11, que já lemos, eu vou só fazer referência rápido, lemos 1 Coríntios 11, 7 até 9, que o homem é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Paulo está descrevendo criação. O homem foi feito do pó da terra, a imagem de Deus. A mulher foi feita da costela do homem, a imagem de Deus. Então tem essa ordem. Porque, lemos, próximo versículo, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então, isso quer dizer, como Paulo explica em 1 Timóteo 2, versículo 12 e 13, que o homem é o cabeça da sua esposa. Ele fica responsável pela sua esposa. Paulo diz, 1 Timóteo 2, 13, a razão, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então, a ordem da criação em Gênesis é importante e já ensina sobre a autoridade do homem no seu casamento. O que significa ser cabeça do lar? Queremos ensinar os nossos filhos a serem homens fortes, homens fiéis, maridos fiéis. Queremos ver que eles têm essa autoridade. E não é algo que eles têm que ganhar, eles já têm, porque são homens, é um dado que todos os homens têm, uma responsabilidade. Mas é claro que a Bíblia ensina também o que é o cabeça. E não
devemos entender que ser o cabeça, ou ter a posição de autoridade na casa, quer dizer que o homem está dominando todas as coisas. Não quer dizer que o homem deve ter uma mão dura, ele não tem que fazer nada e todos os outros na família, a esposa, as crianças, são servos dele. A Bíblia é muito clara que isso não é a responsabilidade de ser um cabeça, e sempre temos de lembrar que a mulher foi tirada do lado do homem, da costela do homem, ao lado dele. Por causa disso, não deve ter competição, mas cooperação. E abre a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Aqui lemos: maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Porque para que não se interrompam as vossas orações. As orações dos homens que não tratam as suas mulheres com dignidade e consideração não serão recebidas por Deus. Quando falamos sobre cabeça, quando falamos sobre autoridade, o homem tem que lembrar essas passagens. Se não esteja tratando a sua esposa com dignidade, com consideração, Deus não vai ouvir as suas orações. Quer dizer, Deus trata tais maridos assim como descrentes, porque são. A mulher foi criada à imagem de Deus, é igualmente, como lemos, herdeiro da mesma graça da vida. Por isso, Adão cantou com alegria ao receber a sua mulher. Agora, como parte dele, mais frágil, sim, depois dele, sim, mas como auxiliadora, idônea, Adão cantou, e Gênesis 2, 23. Estava cantando com tanta alegria: este afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. O homem fica muito feliz ser casado. Provérbios 18, 22, lemos: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Então, a mulher é um dom muito especial que Deus concede aos seus filhos, ao homem. E o homem e a mulher, eles pertencem juntos. A mulher traz muita alegria ao homem, ajudando-o na realização da sua tarefa. Então, por causa disso, cristãos e vocês, homens fortes, não fazem piadas zombando casamento. Não devem pensar, nem brincar, dizendo que casamento é assim como prisão. Não deve falar assim como o pastor Kennedy já falou, que muitos falam sobre trabalho, que a mulher é o mal necessário. Ou má necessária, nesse caso. Não devemos pensar que a mulher cristã é apenas a fábrica de bebê para crescimento da igreja. Tem muito a falar, irmãos. É pecaminoso. Está mostrando a sua ignorância. Está dizendo que Deus, eu não acho esse mandato que você tem me dado é muito importante. É arrogância.
aquele que não trata sua esposa com consideração, Deus não ouve a oração de tal pessoa. Efésios também fala sobre a restauração das coisas do casamento em Cristo. E restaurados em Cristo, vemos que o homem ama a sua mulher como o próprio corpo, uma vez que ela é o próprio corpo dele, da costela dele. Então, o homem, marido, em Cristo, ama a sua mulher como ao próprio corpo, reconhecendo que ela é a costela dele. Ele não tem essa ordem, ele não foi criado em primeiro lugar porque ele é melhor, mais especial, mas também ele é do pó da terra. Agora vemos em versículo 24 um pouco sobre casamento. O homem deixa deixa o pai e mãe. Eu posso falar um pouco sobre os primeiros 2 versículos. Por isso, então, nesses versículos, Paulo está dizendo, uma vez que Deus criou essa mulher para o homem, no passado, há casamento de hoje. Uma vez que a mulher é osso do homem e carne da carne do homem, há casamento de hoje. Por causa disso, o homem deixa pai e mãe. Então vemos 3 coisas. Deixa pai e mãe, se une à sua mulher e é uma só carne. Então, casamento, um novo começo. Então, vocês, homens, têm que ensinar seus filhos que vai chegar o dia quando eles têm que sair da casa. Eles têm que deixar pai e mãe. Os homens têm que ensinar seus filhos que vai começar uma nova unidade, que é casal. E daí em frente, eles não podem depender mais dos pais. Por isso, estamos tratando e ensinando os filhos já do início que eles têm que ser capazes de trabalhar, têm que ser capazes de estudar e guiar a sua família. Porque o homem tem que deixar pai e mãe. O homem não pode ficar sempre, todo dia, na casa da mãe, comendo o que a mãe prepare. Ele tem que comer o que a esposa dele está preparando. Os homens, então, talvez, especialmente no início, têm que acompanhar seus filhos. Rapaz, meu filho, você sempre está na nossa casa. Você é casado, fica com sua esposa. Estabelece-se. Porque isso é o que a Bíblia ensina e o homem tem que aprender como fazer isso. Então, não é mal ensinar seu filho independência já, desde o início. Embora eles são dependentes até, 18, 19, 20, depende da criança, os pais devem ensinar independência, porque vai chegar o dia onde eles têm que pensar para si mesmos, e no casamento. Outra coisa, vemos aqui no casamento, que ele tem uma mulher, o homem tem uma mulher só, ele fala sua mulher. Podemos ensinar isso bem cedo na vida, na casa. O marido fiel não vai brincar com todas estas piadas de adultério, não vai mostrar aos seus filhos que esse adultério no filme e na televisão é totalmente normal, não vai assistir tais programações na televisão e você vai dizer, rapaz, então não tem como assistir televisão. Bom, talvez é a conclusão necessária. O homem que está assistindo essas programações na televisão está aceitando o que o mundo mostra como sexo natural, como um relacionamento normal, que o homem precisa de 2, 3 mulheres. O homem que está apenas assistindo isto está dizendo ao seu filho que a Bíblia não é tão séria, não. Deus odeia divórcio.
Como a Confissão de Westminster fala, o homem pode divorciar-se de sua esposa somente pelos pecados de adultério e abandono. Para um homem, divórcio não é uma opção. Deus estabelece casamento com algo permanente. Seus filhos vão ver isso no seu casamento. Eles estão aprendendo muito mais das coisas que eles estão vendo do que estão ouvindo. Do pastor, do catecismo, de qualquer pessoa. Eles estão olhando para seus casamentos. E agora, pais, homens, maridos, o que é que seus filhos estão aprendendo sobre essa permanência do casamento, sobre uma só mulher, sobre a ideia da permanência do casamento de vocês? Em terceiro lugar, a Bíblia diz que o homem e a mulher são uma só carne. Agora, as palavras anteriores, e se une à sua mulher, essas palavras falam mais sobre a permanência do casamento. A ideia de colar-se, eles são colados. Terceira parte, tornando-se os dois uma só carne, fala mais sobre esta união entre os dois. É mais do que união sexual. É uma união entre homem e mulher ligado pela costela. Então, os dois juntos vão enfrentar tudo, auxiliando um ao outro com amor, concorrendo em todas as coisas. Quando falamos sobre a autoridade do homem, sobre o fato que ele é o cabeça, ele é um cabeça que tem uma costela como uma extensão, que é a esposa dele. E o homem sábio vai prestar muita atenção a essa parte dele, parte diferente, com uma ideia diferente. Isso tem a ver com a terceira parte, a união, uma só carne. Eles têm que conversar sobre a igreja, têm que falar sobre as coisas financeiras, eles têm que orar juntos, claro. Eles têm que pensar e falar até sobre o momento de relaxamento, de lazer, o que eles vão fazer. Isso é casamento, isso é o alvo de todo o nosso ensino. Então, a gente tem que perguntar o que eu posso ensinar ao meu filho para prepará-lo para este casamento. Em primeiro lugar, eu tenho que ensinar que esse casamento, antes da queda, foi atacado pelo diabo. Eu tenho que ensinar Gênesis 3. Eu tenho que explicar ao meu filho que, embora o mandato continua e tem muitas dores na gravidez, e versículo 16, versículo 3, capítulo 3, versículo 16, também fala, no final parte, está falando à mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Esse desejo não é desejo sexual, mas é desejo dominar, como lemos também no final de... Estou olhando aqui. Quando Deus fala com Caim, ele fala... Qual versículo? 16, obrigado. Não é 16, não. 7, achei. Agora, aqui tem a ideia que o pecado, o desejo do pecado é contra o homem, mas o homem tem que responder por dominá-lo. Então, essa é a ideia de desejo. A mulher quer tomar a posição de autoridade. Isso é como o diabo está atacando o casamento. O pastor Kennedy já falou e mostrou o perigo disso, como lemos em Gênesis 3. Mas agora o que temos no casamento? Tem um homem que tem um papel divino de ser cabeça, aquele que está guiando, aquele que fica responsável por toda a família perante Deus. Deus colocou os pecados e agora a mulher quer essa posição.
E agora, em vez de cooperação, temos competição. Tem duas reações pecaminosas. Muitos homens, eles abrem mão, autoridade na hora. Eles deixam sua esposa dirigir tudo na casa, porque é muito mais fácil. Não tem que ter muita confrontação. Minha esposa é muito mais inteligente do que eu. Minha esposa é excelente em todas as coisas, mais piedosa do que eu. Eu vou deixar ela. Isso é pecado. Outra reação que o homem chega batendo. Não, eu sou. Ele fica obrigando e forçando e ele perde aquele amor. Ele esquece que ela é da costela. Então, isso é como o pecado entra no casamento. E sem Cristo, não tem como fugir. Sem Cristo, casamento vai assim, sempre competição, sempre egoísmo, todo mundo procurando seu próprio desejo. Graças a Deus temos Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 mostra como em Cristo, aquele relacionamento antes da queda é restaurado. E até vemos aqui, e o Espírito Santo deixa muito claro que o relacionamento entre Cristo e sua igreja é o modelo do casamento. Quer dizer, o relacionamento entre Cristo e a igreja deve ser refletido nos seus casamentos. E a gente pode dizer, você é assim como Cristo no seu casamento, uma vez que o homem tem que refletir Cristo no casamento. E isso é o ponto de partida de Efésios 5, 22 até 33. E há uma ligação, uma comparação, uma continuação entre Gênesis 2, 18 até 24, e Efésios 5. Gênesis 2, a criação do casamento. Gênesis 3, a queda. Gênesis 3, versículo Gênesis 4 e seguinte, vemos as consequências desta queda no casamento. Chega Cristo no Novo Testamento, Efésios 5 mostra a restauração do casamento em Cristo. Quer dizer, em Cristo há esperança. Em Cristo não vai haver competição contínua. Em Cristo não vai haver um homem dominando a sua esposa. Nós vemos esse modelo do relacionamento entre Cristo e sua igreja. Então, vemos sobre o cabeça. Em Gênesis 2, lemos que o homem é criado em primeiro lugar. Em Efésios 5, versículo 23. A mesma coisa. Porque o marido não deve ser. Porque o marido é o cabeça da mulher. Não tem como fugir. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Ser o cabeça é ser o salvador. Quer dizer, o homem que não quer ser cabeça, que prefere deixar com sua esposa tão inteligente e tão cristã. Ele não está salvando o seu relacionamento. E o homem foi criado ser, como já ouvimos na primeira palestra, ser um salvador, alguém que está salvando, protegendo. Então, a cabeça vai em frente, guiando o casal e família nos caminhos da verdade. Você quer um menino? Você quer ser um avó que está olhando ao seu menino, seu filho agora casado, e ele está nessa família? O que você quer ver? Eu acho que queremos ver um homem que fica lá ensinando seu filho a ler livros, ler a Bíblia, para que ele possa guiar a sua família. Queremos ver um homem que está fazendo as coisas de forma deliberada, quer dizer, com a Bíblia aberta, olhando, disciplina, trabalho, tudo isso.
Isso é a tarefa do cabeça na casa. Também, Gênesis 2, 23, lemos sobre a reação do homem. Ele cantou com alegria. Em versículo 25 até 28, lemos sobre a restauração desta alegria em Cristo. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. O que é esse amor? E a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Isso é que é amor. É se sacrificar para o bem da sua esposa. E para se sacrificar para o bem da sua esposa, você tem que entender a sua esposa. Tem que entender o que ela precisa. Tem que entender a natureza de ser uma mulher. O que é importante para uma mulher. Se não tem essa consideração, é muito difícil amar. Consideração, entendendo a dignidade da sua esposa e sendo disposto a se privar para o bem-estar da sua esposa. Isso é o que o homem forte, o homem verdadeiro faz. Porque não é fácil. Não é fácil de forma alguma. Somos orgulhosos por natureza, preguiçosos por natureza, só queremos ver as coisas ao nosso gosto, privar-se para algum que é ao nosso lado, rapidamente pensamos que aquela pessoa está impedindo nosso plano. Já pensou isso sobre a sua esposa? Eu sei que já pensou muitas vezes sobre outros membros da igreja, mas sobre a sua esposa também. Mas eu tenho essa ideia, agora eu tenho que convencer a minha esposa a ver a mesma coisa. Ela está impedindo o meu desejo. Você entendeu o plano errado. Deus colocou você ao lado da sua esposa, uma só carne, e seu plano tem que considerar isso. Vocês têm que andar juntos. Gênesis 2, lemos também que o homem e a mulher foi dado para que sejam fecundos, multiplicando-se, enchendo a terra. Então isso fala sobre o papel da mulher, ser uma auxiliadora idônea. E podemos falar muito sobre isso, mas uma vez que é um retiro dos homens, eu quero dizer, a Bíblia é muito claro, sim, que a mulher tem que submeter-se ao seu marido. Está no contexto do marido bíblico, que lemos essas palavras. Está no contexto, quando Deus fala assim, Ele está imaginando um homem que quer se sacrificar para o bem-estar da sua igreja, para o bem-estar de Cristo, em primeiro lugar, e junto com isso, a esposa. Nesse contexto, é muito fácil submeter-se ao marido. Então, é só em Cristo que é possível para a mulher também fazer isso. E tendo falado tudo isso, tem mais uma advertência, assim como não devemos idolatrar o estudo, não devemos ter essa ideia de idolatria de casamento. Casamento é importante, casamento faz parte do nosso mandato, mas acima de tudo é a glória de Cristo, é a glória do reino de Deus. E isso significa que de vez em quando o homem tem que tomar decisões difíceis. Talvez tenha alguns solteiros aqui que estão ouvindo como é necessário ter uma mulher para glorificar, para realizar a nossa tarefa. Tem alguns comentários. Primeiro é que esse mandato é dado à igreja. Então, nem todos podem ter crianças, eles não são desobedientes.
E nem todos podem ter o privilégio de ser casado. E Paulo também fala que eles têm outros papéis. Então, esse mandato é dado à igreja total. Então, todos nós temos nosso próprio papel. Segundo lugar, o solteiro que está ouvindo muito sobre casamento talvez vai pensar que é melhor casar-se com descrente do que ficar sozinho, solteiro. Isso é idolatria. Isso é pecado. Você está dizendo que esse casamento é mais importante do que obediência a Deus. 1 Coríntios 6, que fala sobre isso. Então, falamos muito sobre casamento, celebramos casamento com dom de Deus mesmo, mas não adoramos o casamento no sentido de colocar casamento acima de Deus. Então, com tudo isso na nossa mente, pensamos um pouco no como ensinar os filhos nessas coisas. E quando lemos ao livro de Wilson, ele está dando algumas dicas práticas e vemos que há estágios no ensinamento. Ele fala sobre os primeiros anos, ele fala sobre o que devemos ensinar para os jovens, ele ensina que também que devemos pensar sobre namoro e noivados. Com essa visão, casamento, é claro que a mulher é importante no plano de Deus. Assim como você é um rei, ela é rainha. Assim como você foi criado com dignidade e majestade, ela também. Seu filho tem que ver isso na sua vida, mas ele tem que aprender a mostrar honra para a parte mais frágil na sua vida. Facilmente podemos ensinar isso. Ele pode mostrar essa honra à sua mãe, às suas irmãs. Já de 2, 3 anos, o menino tem que aprender. Você nunca bate numa mulher. Ela é uma rainha, ela tem essa posição de dignidade. Não pode usar sua força para ter o que você quer, sem considerar a diferença. Podemos falar muito sobre isso, talvez no período de pergunta podemos. Eu vou para também os jovens. Quando chegamos a essa idade, também encontramos-nos com outros problemas. O menino faz 13 anos e o mundo dele muda completamente. Ele tem esses desejos carnais que estão no coração, mas também desejos naturais que fazem parte do plano de Deus. Ele pensa agora nas meninas, ele olha as meninas de forma diferente, esse tempo de puberdade. E nesse momento, o pai na casa tem que saber isso. Ele tem que saber que todo homem tem uma natureza pecaminosa, como o pastor Kennedy já falou. E supondo isso, presumindo isso, assumindo isso, ele vai falar com o seu filho. Eu sei quais os desejos no seu coração. Não é questão se há ou não, haja ou não. É claro que todo menino tem esses desejos no seu coração. E ele precisa do acompanhamento do seu pai desde o início. E é bom pensar em Mateus 5, como é uma explicação. Mateus 5, 27 até 30 fala: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros
e não vá todo o teu corpo para o inferno. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Jesus diz que somos todos adúlteros. Todos nós quebramos o mandamento, o sétimo mandamento. E isso é o contexto no qual a gente tem que criar filhos a serem maridos fiéis com uma só mulher, mostrando honra, respeitando-a. Então o homem deve falar com seu filho sobre a natureza do seu coração, sobre os desejos que ele tem. Ele tem que mostrar, ele tem que canalizar estes desejos a serem desejos puros. Ele não tem que ensinar que o menino não deve ter desejo de ser casado, mas ele tem que ensinar que esses desejos são de Deus e tem o propósito de cumprir o mandato dentro de casamento. Não dizemos ao menino, você não pode ter tais pensamentos, não. Mas a gente tem que pensar no alvo de Deus. A gente tem que ensinar paciência aos nossos meninos, que chega a hora. E não podemos ensinar paciência. E não podemos ensinar, o nosso filho não vai entender isso se ele não entende a necessidade de uma transformação no coração. Ele tem que ser diferente do que o mundo. Ele tem que pensar nas mulheres de forma diferente do que o mundo pensa. E talvez alguns de nós aqui estamos bem convictos e vemos, eu tenho que orar muito, que Deus também transforme meu coração, para que eu possa olhar a mulher não como um objeto do meu prazer, da minha imaginação, mas que eu possa ver a mulher como essa rainha, a imagem de Deus, que tem que assistir, ajudar o homem, auxiliar o homem na sua tarefa. Então, o ponto é que não tratamos apenas os sintomas, mas chegue ao coração. Se seu filho está mostrando que, alguns pecados, não vale a pena só puni-lo pelo pecado sem falar sobre o problema do coração. Isso aplica a toda disciplina, mas muito mais com esses pecados contra o sétimo mandamento, pecados sexuais. O homem tem que ensinar bem claro. Agora tem muita confusão. Os homens acham difícil, têm medo de falar com meninos sobre isso. Mas a gente sempre tem que entender que isso também faz parte do nosso chamado. Temos de fazer, mostrando muito honra aos às mulheres na vida. Agora, quais os sintomas de um problema? E vemos, eu estou citando agora Wilson, ele fala, tome cuidado, olha aos livros, aos filmes, os sites no internet que seu filho está assistindo. Bom, eu já falei sobre vocês com adultos, mas isso também tem que olhar o que os seus filhos estão assistindo. Então, não deixem seus filhos ter uma televisão no quarto dele, ou um computador no quarto dele, dizendo, não, mas ele todo domingo ele está na igreja. Eu sei que ele é 15 anos, mas todo domingo ele está na igreja, e quando eu pergunto, ele sempre, não, pai, eu estou lendo a Bíblia. Está tudo bem, tranquilo, ficamos felizes com essa, mas entende o coração do homem. E não deixe seu filho cair em tentação. E também quando você está vendo o que ele gosta, qual tipo de música, qual tipo de filme, qual tipo de livro,
Você tem que ler, tem que ver, e se é claro, rápido, não tem que ler tudo, ver tudo. E você tem que falar com ele, não sobre apenas o pecado exterior, mas sobre o coração. Por que você gosta desse filme? Por que você gosta de assistir pessoas cometendo adultério na sua televisão? Por que você gosta disso? O que é? Meu filho, rapaz, pai, eu não sei por que eu gosto, eu sei que eu gosto. Eu vou dizer, é por causa do seu coração. E assim, o pai vai também acompanhando. Ele pode cortar essas tentações, à medida que é possível. E ele vai ensinar o quê? Domínio próprio, masculino. Ele vai ensinar paciência, que cabe bem na situação dos homens. Hoje em dia, a geração tem muita informação e é muito mais difícil acompanhar. Não é só procurar se tiver alguma revista debaixo do colchão, no quarto dele mais. Tem que olhar a internet, tudo isso. Se você não é capaz de ver isso, tem que pedir ajuda. Tem muitos na igreja que sabem mexer com essa tecnologia. Pais, façam isso. Tem que acompanhar, tem que pedir ajuda. E não é uma vergonha. Muitos pais acham, rapaz, é só meu filho que tem esse desafio. Não é caso, não. Coloca o pecado na mesa e como a congregação, a comunhão dos santos, vamos lutar juntos. E todos precisam. Eu acho que ninguém, homem, vai ficar chocado que você diz, eu acho que meu filho está assistindo coisas más na televisão. O homem não, é mesmo? Nunca ouvi disso. Imagine que seu pai, que filho é isso? Não. Todos nós, é tristeza, é nossa luta também. Vamos ajudar uns aos outros. Também outra coisa, olhar amigos e amigas. Olha ao vestimento, também tanto dos amigos como as amigas, mas para meninos, provavelmente meninos é mais importante olhar qual tipo de amiga é que ele tem. É uma amiga, uma mulher, menina necessitada, quer dizer, uma menina desprezada, que não foi criada bem na casa, que está querendo o amor de qualquer jeito. Tem muitas meninas assim. Elas são bem dispostas. Elas são bem perigosas. E seu filho, sendo um cristão, sendo um homem, ele vai querer protegê-la. Ela precisa. E quando você diz, rapaz, meu filho, tome cuidado, ele vai dizer, ele não entende. Ele se chama cristão, mas não entende. Ele vai começar a esconder essa parte da sua vida. Isso não é uma coisa nova. Os pais têm que orar com muita sabedoria para que eles possam acompanhar, explicando as coisas, deixando todas as coisas abertas. Junto com isso, vemos que se seu filho está começando a fazer mentira, é um sintoma de problemas sexuais, ou tentações, ou pecado sexual. Se ele está querendo ficar sozinho sempre e quer ficar com si mesmo, é um sintoma de um problema também. Pais, prestem atenção, porque você pode salvar seu filho de uma vida terrível, com alguns prestando atenção agora. Quando é que seu menino está pronto para casamento? Eu não vou entrar na questão de namoro, noivado. O ponto é que o homem que faz uma promessa tem que guardar a promessa. Se você, menino, está fazendo um compromisso com mulher, dizendo eu amo-te, eu quero te casar, tem que falar sério sobre isso. Então, a prática de namoro sem obrigação não cabe bem com o homem de Deus. Então, quando é bom para o menino deve ter uma atitude de humildade.
deve desejar ouvir o conselho dos outros, especialmente os que estão nas posições de autoridade. Então, se o menino não quer ouvir nada do avô sobre casamento, ou do pai, ou do tio sobre casamento, porque ele sabe tudo já, ele não é pronto. Ele não está pronto para casamento. Ele é bem arrogante, ele vai se machucar e também prejudicar a honra e dignidade da mulher. O menino deve ser maduro, deve entender as responsabilidades do casamento. O homem deve saber os seus limites, ele deve entender que ele não sabe tudo sobre casamento. Ele deve entender que tem que aprender muito, deve estar disposto a aprender. E também ele deve ser preparado no sentido que ele aprendeu tudo que podia aprender até aquele ponto, menos a experiência mesmo. E por isso, menina debaixo de seus pais, com o menino debaixo de seus pais, eles devem ser preparados para o casamento. Qual tipo de mulher é que o homem deve procurar quando o livro sai, que fala homens futuros, a tradução, você vai ler várias coisas, e o Wilson mostra que tem mulheres adúlteras, essas mulheres necessitadas que devemos evitar, mulheres que não são cristãs, e tem também Provérbios 31, e tem essa mulher nobre, digna, que anda, é bem respeitada. Isso é o tipo de mulher que queremos. Queremos nós mesmos e também queremos que os filhos nossos tenham. Mas a coisa mais importante, eu vou encerrar com isso, porque a gente pode conversar mais na discussão, é Provérbios 31. Eu falei já aos meus filhos e às minhas filhas sobre este capítulo. Provérbios 31 fala sobre a mulher virtuosa. Tem a explicação que ela trabalha, ela respeita o marido, se sacrifica para a família, não está quebrando a família. Também, por causa dela, o marido é estimado entre os juízes. Ela tem força, dignidade, fala com sabedoria. E levantam-se seus filhos, lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres, versículo 29, procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Agora, versículo 30 e 31. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e público a louvarão as suas obras. Nosso desejo como pais é ver os nossos filhos com mulheres que temem ao Senhor. Se tenham filhas, tem que dizer à sua filha, a coisa mais importante é a sua fé. Eu tenho filha de 5 anos, agora é quando ela já com 3 anos, ela sempre estava pensando na aparência. Coisa impressionante, porque nunca chamamos atenção a isso, mas ela sempre estava falando sobre que ela é bela, linda, com essas novas roupas e vestidos, e até eu e minha esposa ficamos um pouco preocupados, e dizemos, você quer ser linda? Ela, sim, papai. Eu disse, então, se você ama Deus e tem um coração alegre, você é bonita, você é linda, e só isso que é importante. Nossa sociedade não ensina isso às filhas, isso é outro assunto.
Todo mundo está, princesa, princesa. Até eu falo, pessoas, aos cristãos, não fale isso a minha filha tanta. Diz que mulher de Deus, que alegria no rosto, que amor para com Deus. Isso é beleza. Isso é o que o homem quer e a filha deve ser. Bom, tem um assunto, claro, é muito grande, mas dentro disso, entendendo o que é casamento bíblico, o que é o alvo, o homem na sua casa agora pode olhar o seu filho, as coisas fortes e as coisas fracas nele. Ele pode falar e criar um filho que pode ser um marido conforme o padrão de Deus, um marido restaurado em Cristo, um marido que reflete Cristo no casamento. Eu acho que tem algum tempo, em verdade, acho que 15 minutos. Eu acho que seria bom ter algumas perguntas e eu não tenho todas as respostas, vocês podem perceber que sou jovem e casado